Eu tô fazendo uns testes aqui com o Stable Diffusion. Essa aqui é a versão para tipo, uma interface para Mac, mas tem interfaces para Windows também. O Stable Diffusion, que é um modelo para geração de imagens, né? Você passa um prompt para ele e ele gera as imagens. Só que eu estou testando uma coisa diferente aqui, que é testar a geração de ideias para layouts de carta para jogo. Então, tipo, tô com uma ideia de fazer um jogo no estilo meio fantasia. E aí ele vai gerar cartas nesse estilo. Inicialmente, eu testei fazendo só os prompts, né? Eu botava o prompt assim, uma carta de um card game. Eu tava botando board game geek, eu não sei se vai ajudar ou não. Depois eu testo sem para ver se ele vai ter alguma alteração. Digital art e o estilo que eu queria, né? No caso, eu estava testando o Art Nouveau nesse caso. E aí eu testei com diferentes tamanhos de telas aqui para ele preencher com a imagem. Se você ver aqui, tem uns resultados até interessantes, mas ele vai muito para a linha do Magic também, entendeu? Porque provavelmente tem mais carta de Magic no mundo que de outros jogos, né? Mas aqui ele deu até uma variada, né? Quando tem vários estilos diferentes de jogo. Mas estava muito assim, fora da área, né? A carta não estava ficando num tamanho legal. Aí eu pensei o seguinte, eu vou usar, em vez de usar o text to image, que eu vou usar um image to image. Eu vou dar uma imagem para ele e eu vou, a partir dessa imagem, mandar ele gerar outras imagens com base no meu prompt aqui. E aí nas opções eu boto esse input strength aqui bem baixo para ele usar somente como se fosse a silhueta da carta para se basear para criar as outras. Aqui é o número de imagens que ele vai gerar para mim. Esse aqui eu experimentei com alguns valores, 10 parece ser um bom valor. E aí eu testei manter na seed a mesma para várias tentativas diferentes para ver o que gerava de resultado, né? Então aqui a gente tem os resultados dessa carta que eu tinha feito aqui. Eu tinha feito uma carta que era mais tipo, só a silhueta, assim, mas não deu tão certo. Esse aqui ficou bem legal para o fundo da carta. O que eu achei interessante é que, como ele está usando a mesma seed, né? Então, a imagem original que ele usa para gerar, o ruído inicial que ele usa para gerar as imagens, gera uma figura que é parecida, de certa forma. Ele tem semelhanças aqui desse carinha para esse carinha aqui. Eu gostei desse fundo de cartas, só não tem nenhum jogo para aproveitar ele agora, não. Você dá aqui, expandindo. Aí depois dá para usar uns algoritmos para aumentar a resolução aqui. Mas a ideia mais é só gerar ideias e depois passar para um artista, né? Se você ver aqui, eu usei um modelo parecido aqui com a mesma seed. Nesse caso, eu acho que eu alterei a transparência dessa imagem aqui. Certa semelhança, assim. Aqui eu já peguei de um outro jogo que eu tinha, só que eu não mantive a seed, não. Foi assim, foi uma seed aleatória. Aleatória não, porque ele usou seed -1 por alguma razão. Nesse caso aqui eu fui tentar aplicar transparência na carta do meu jogo, mas o que aconteceu só foi que ele colocou a carta mais escura. Aqui não deu certo, que eu botei uma transparência muito alta. Esse aqui eu botei uma transparência e botei no fundo branco para ver o que dava, não ficou legal. Esse aqui, acho que foi um dos que ficou mais interessante com base na carta do meu jogo, porque ele manteve uma certa semelhança, né, da carta original com algumas variações aqui que eu poderia pensar de usar assim, no futuro. Aqui está bem parecido com aquele primeiro, né?
que ele seguiu mais ou menos as cores que eu defini aqui, né? Mais um azul e mais um rosinha aqui. Mesma coisa que ó, você vê esse cara que está aqui, esse cara que está aqui, como eu estou usando a mesma seed, acabou dando um resultado meio que parecido. Cada um eu fui alterando umas besteirinhas assim para ver o que ia mudar de um para o outro. Esse aqui é tipo a mesma imagem do de cima, só que eu dei menos liberdade para ele em termos do que ele podia modificar na imagem. E aí ele ficou muito restritivo. Então, o que eu vi aqui é que se você botar um valor 15, tipo, acho que é, tipo, não sei que valor exatamente é isso aqui não, mas é essa posição aqui, que é um valor bem baixo, para ele poder ter um pouco mais de criatividade na hora de gerar as imagens. Porque se você põe alto, acaba não gerando coisas legais. E aqui quando eu botei um valor muito alto, e aí ele deu praticamente a mesma coisa, ele adicionou só uma textura. Pode ser interessante, por exemplo, eu não sou bom de criar textura para minhas cartas, então eu vou criar um modelo vetorial bem simples e aqui no programa ele vai brincar um pouquinho com isso. Eu também testei alterando algumas palavras no prompt, né? Nesse caso não foi isso não. Eu só alterei, nesse caso aqui, eu alterei em alguns eu adicionei prompt negativo também, para ele não fazer coisa parecida com Magic ou fundo de carta. Mas não serviu tão bem não. O que eu fiz mais aqui foi alterar esse valor aqui. Se você ver aqui, eu botei um valor bem baixo, isso significa que ele tem uma criatividade maior para interpretar o que eu escrevi no prompt. E aqui ele tem aqui está maior, né? Então ele não tem tanta liberdade assim. Deixa eu só conferir isso em Image Strength. É o de cima. Não, aqui é Input Strength e Guidance Scale. Ixi, agora eu não sei qual dos dois é aquele, não. Eu acho que o Image Strength que deve ser esse. E o Guidance Scale, deixa eu ver se tá lá também. Ele não... Scale... Ele não diz não. Mas é isso. Essa aqui foi as minhas tentativas. Aqui com esse prompt aqui ele só gerou meio que mais fundo da carta, né? Acabou não gerando na frente da carta como eu queria. E aí eu estou testando para ilustrações também. Eu testei com uns modelos diferentes, mas não deu certo. Eu estou testando a partir de uma imagem que eu tinha gerado com outra inteligência artificial, o que ele conseguia gerar nessa inteligência. Aqui foi outras tentativas de carta, que não deu certo. Essas aqui até ficaram legais, só que ainda não estão no padrão. Talvez eu pegar isso aqui, vou até fazer agora, vou pegar esse texto, vou colocar aqui e vou mandar ele gerar. Vou alterar só para ele gerar 4 imagens. Aí demora um pouquinho. Enquanto ele vai gerando aqui, a gente vai dar uma olhada. Certo, página 2. Eu mandei gerar espadas aqui para ver se item de jogo ele gerava corretamente, mas não ficou bom esses itens não. Aqui eu tentei fazer uma coisa mais abstrata para um outro jogo. Mas é isso, é brincar com os prompts e ver. Assim, tava tentando fazer robôs aqui, coisa mais parecida com Tron. Eu tentei partir de uma imagem que eu já tinha e mandei ele... nesse caso eu só pedi para ele fazer isso. Ele fez várias bem parecidas, né? Ele não criou tanta variação aqui, não. Eu tentei estou tentando várias coisas diferentes aqui para ver para que caminho a inteligência artificial me leva. Mas vamos ver aqui o que ele está gerando.
não ficou tão legal, não. Com, mesmo com o mesmo prompt que eu tinha usado antes, talvez seja porque eu esteja dando pouca liberdade para ele. Vamos ver. Ou não, se eu tenho que dar menos liberdade para ele. Vamos tentar as duas coisas. Eu vou tentar dar pouca liberdade para ele. Vamos ver. Ó, quando eu dei pouca liberdade para ele até fez um negócio interessante aqui. Só que como eu acho que eu não estava. Tem que olhar se eu estava com a seed. Não, eu tô com a mesma seed. Né? Você vê até que é parecida as duas imagens. Até ficou bem parecida, né? Não tem muita diferença, não. Não ficou. Ó, isso aqui ficou bacana, essa arte aqui. Assim, tá interessante, não tá ruim, não. Se você comparar com a outra, né, que eu tava com um outro aqui que era diferente, né, um prompt que era um pouquinho diferente e ele gerou coisas mais ou menos parecidas, né, em termos de elementos, mas quando eu dei menos liberdade para ele, ficou melhor o desenho, menos liberdade dele interpretar o prompt, né? Vamos tentar uma coisa diferente agora, que é aumentar esse valor aqui. 30 talvez seja muito alto, mas vamos tentar. Ficou interessante. Ele se baseou nas cores que eu dei para ele, né? A proporção da imagem que tá interessante. Mas aqui ele ficou muito quadradão, né? Porque ele se ateve muito à forma que eu dei para ele. Aí talvez não seja tão interessante. Aqui ele já deu uma criatividade um pouco maior. Ficou legal isso aqui. Ficou diferente. Esse aqui também. Esse aqui ficou bem legal. Mas é isso. Ele ficou bem quadradão, né? Deixa eu ver. Talvez se eu fizesse essa imagem ser mais suave, né? Não sei. Vamos tentar baixar um pouquinho só. Aqui, a última tentativa de hoje. Com a mesma seed, né? Eu estou botando sempre a mesma seed para ele tentar gerar imagens que são parecidas para poder ter uma ideia de comparação, né? Que uma vez que eu cheguei num conjunto de parâmetros interessante, aí sim eu posso mandar ele gerar um monte de imagem com seed aleatória. Opa. Aqui parece que ele chegou no meio termo. Ficou bacana, tem mais forma aqui. Depende muito da proposta, né? Mas ele não ficou tão quadradão e também não ficou. E ficou interessante, né? Só alterando o parâmetro um pouquinho. Assim, essas imagens que eu fiz aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu adicionei um pouco de ruído. Eu ouvi falar que se você pôr ruído nas imagens, a inteligência artificial tem mais informação para ela poder trabalhar, né? Aqui foram as tentativas que eu fui fazendo, né?
Mas é isso. Deixa eu ver essa aqui. Ó, tá interessante, mais quadradona, né? Não ficou tão legal isso. Essa aqui ficou bem interessante nessa essa bordinha aqui. Viu que ele criou cartas bem diferentes, né? Ele não se ateve a só Magic, né? Porque eu achei que ele fosse seguir mais na linha do Magic, mas acabou que não. Ele fugiu um pouco disso. Acho que mais por conta das proporções que eu devo ter dado para a carta. Mas é isso. Se você tem alguma ideia do que eu posso testar aqui no Stable Diffusion para geração de jogos, né, de ideias para jogos, ideias de prompt ou dos parâmetros para configurar, manda aí a sua dica e eu tento implementar aqui para um vídeo futuro. Obrigado e tchau, tchau.